Então hoje a gente continua a nossa série de pregações da carta de Paulo aos Efésios, e hoje a gente vai ver Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. E hoje nós vamos ver então quais são os resultados de ter a sua realidade transformada pelo Evangelho. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Olha o que a palavra de Deus fala. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiado em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante os tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém. Vamos orar? Pai, estamos aqui hoje reunidos para engrandecer o teu nome. Por isso pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor sabe e conhece o que se passa na nossa vida. O Senhor sabe e conhece cada pedacinho da nossa vida. Ainda que a gente possa disfarçar, ainda que a gente possa esconder, ainda que a gente possa colocar uma máscara, ó Deus, e transparecer uma coisa, a realidade é, ó Deus, que diante do Senhor nada podemos esconder. As nossas riquezas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas habilidades. Naquilo que somos bons e naquilo que somos terríveis, o Senhor sabe todas as coisas. Naquilo que nós colocamos a nossa segurança, naquilo que o nosso coração treme e se preocupa, aquilo que traz ansiedade e medo aos nossos corações, aquilo que traz conforto e paz. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, ainda que nós possamos disfarçar a nossa realidade para o nosso próximo, para as pessoas que vivem conosco. Tudo está pleno, revelado diante do Senhor. Por isso, Pai, pedimos que, sabendo disso, que o Senhor fale ao nosso coração. Transforma, ó Deus, a nossa vida, a maneira que enxergamos as coisas ao nosso redor, a maneira que nós entendemos quem somos diante do Senhor e a maneira como olhamos as coisas ao nosso redor. Pai amado, abençoa cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bless you.
A carta de Efésios, como eu disse, logo no comecinho dessa série de mensagens, é o que muitos teólogos chamam de a joia da teologia de Paulo. Eles olham Efésios e veem em Efésios um tesouro teológico, uma preciosidade doutrinária, algo que somente Deus poderia ter revelado para Paulo e assim Paulo ter compartilhado conosco. Tamanha é a sabedoria que Paulo ele compartilha com a igreja em Éfeso. E Efésios é algo muito rico em termos de teologia, de verdade, de doutrina para todos nós. E não apenas quando a gente fala de teologia, a gente fala de algo que é profundo, muitas vezes algo que demora para a gente pegar e entender, mas é também ao mesmo tempo algo prático. Para Paulo, a teologia, a doutrina nunca foi algo divorciado da realidade. Para Paulo, conhecer as coisas de Deus e entender as verdades de Deus tinha uma aplicabilidade muito prática, muito real. E quando Paulo ele se depara com essa igreja em Éfeso, lembra que Paulo estava preso nessa época. Quando ele escreve essa carta para a igreja em Éfeso, Paulo estava preso. Então era uma época onde Paulo estava muito preocupado com a situação das igrejas, a maneira como os cristãos, os crentes da época, eles estavam reagindo aos acontecimentos da época, principalmente com o fato de que Paulo havia sido preso e a notícia estava correndo. E o que seria então dos crentes que escutavam que Paulo estava preso por causa do evangelho? O que seria da igreja? O que seriam das igrejas? E lembrem-se que é interessante que naquela época, Éfeso era uma igreja que que chamava muita atenção. E só teve gente grande aí sendo pastor daquela igreja. Começou com Paulo, aí depois João. Então só gente grande sendo pastor daquela igreja. É como se tivesse uma igreja e só os grandes pastores, os bem famosos e conhecidos, eles se tornassem pastor daquela igreja. Então, tem a igreja de Éfeso, aí o primeiro pastor daquela igreja foi o Jeremias, aí depois o Jeremias saiu, entrou o Hernandes, aí saiu o Hernandes, aí foi Nicodemos, aí Nicodemos saiu, aí foram só gente graúda. Porque havia uma preocupação na igreja de Éfeso. A questão é, por quê? Por que a igreja de Éfeso ela chamava tanta atenção? Lembrem-se que Éfeso era uma igreja que estava localizada num lugar muito estratégico. E era um lugar que atraía muitas pessoas por causa do comércio, atraía muitas pessoas por causa da religião e atraía muitas pessoas por causa do pensamento. Era um local muito importante. E a igreja ali então se tornava quase que uma igreja central para que o evangelho fosse cada vez mais proclamado aos 4 cantos do mundo. Mas era importante então que os cristãos estivessem firmados na verdade do evangelho. É por isso então que Paulo, da prisão, preocupado com a situação daquela igreja, ele manda essa carta para fortalecer os cristãos ali em Éfeso, para que eles entendessem quem eles eram. Quem eles eram em Cristo Jesus. O que será que os cristãos daquela época buscavam? O que será que movia as pessoas daquela época? O que te move? O que você busca hoje com um propósito de vida? Quais são as coisas que você busca conquistar? O que será que naquela época as pessoas buscavam e tentavam conquistar a todo custo? Quais eram as coisas pelas quais as pessoas se sacrificavam naquela época? É interessante fazer essa pergunta. O que nos leva a sacrificar por algo? O que será que são, o que eu busco? Quais são as coisas que eu busco conquistar? Hoje, nós vivemos numa época onde ser cristão não é fácil. Porque a gente toma bordoada de tudo quanto é lado.
né? E principalmente se você quer ser fiel ali ao Evangelho, se você quer ser fiel à palavra. Se você quer ser fiel à palavra, você vai tomar bordoada dos de fora da igreja e dos de dentro da igreja. E é interessante que hoje isso é claro. Você não pode ser firmado na palavra, por quê? Porque você toma bordoada dos de fora da igreja. E eles te chamam de tudo. Eles te chamam de tudo quanto é nome. Te xingam de caloteiro não, charlatão, aproveitador, estelionatário da fé, porque acham que porque você é pastor, você é igual a todos esses pastores que envergonham o nome de Deus e usam o nome de Deus para qualquer outra coisa. Ou, se você é alguém que quer estar no centro da vontade de Deus e busca regular tudo que você pensa e vê de acordo com a palavra de Deus, até mesmo os cristãos olham para você e te chamam, você é careta demais, você é isso, você é aquilo. E hoje, é por isso então que quando as pessoas olham para a igreja, as pessoas não sentem nenhum apelo, nenhuma vontade de fazer parte da igreja. Por quê? Por causa da bagunça. Hoje existe uma confusão dentro da igreja. Hoje você olha para a igreja, para os cristãos, você olha e você vê uma bagunça. Por que será? Por que será que hoje existe uma bagunça? Eu creio, e eu acredito que hoje é o que Paulo quer transmitir para a igreja. Hoje nós vivemos o mesmo problema que Paulo estava tentando corrigir. Porque o maior problema da igreja daquela época em Éfeso eram os cristãos, eles aceitarem o evangelho, eles acreditarem que eles eram salvos, mas não terem as suas mentes transformadas. O problema que Paulo queria combater ao mandar essa carta para a igreja em Éfeso, uma igreja que vivia numa cidade rica, onde vivia no centro, ou num dos centros do pensamento filosófico da época, e no centro no centro religioso, e do ponto de vista cristão, o centro de uma apostasia, uma heresia grande, era os crentes aceitarem a Jesus e não terem as suas vidas transformadas pelo Evangelho. Aceitarem, mas ao mesmo tempo não terem as suas vidas transformadas. É por isso que desde o começo da carta de Paulo aos Efésios, Paulo fala de uma coisa muito importante. Olha, minha gente, eu vou falar para vocês uma verdade. E eu oro a Deus incessantemente, sem parar. Eu oro a Deus para que vocês entendam essa verdade. Que vocês já são ricos. Que vocês já são abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo queria combater esse perigo dos cristãos da época aceitarem a Jesus, mas continuarem buscando as coisas desse mundo. É por isso que Paulo, ele fala também de que, olha, eu oro para que vocês entendam isso. E eu oro muito para que vocês entendam que ao aceitarem a Jesus Cristo, vocês agora vivem numa nova realidade. Não é aceitar a Cristo e continuar vivendo a sua velha vida, a mesma vida, buscando as mesmas coisas, tentando conquistar as mesmas coisas e sacrificando pelas mesmas coisas. Não! Porque no momento que você aceitou a Cristo, a realidade da salvação te transformou. Você antes estava morto, por causa dos seus delitos e pecados, mas agora em Cristo Jesus, pela graça mediante a fé, você é uma nova criatura. Você agora vive uma nova vida e para novas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nela. Paulo fala que não era apenas uma realidade que afetava você como indivíduo, mas também afetava agora você em
comunidade no seu relacionamento com outras pessoas. Se antes, num lugar onde a competição, a inveja, a disputa era comum e corrente, agora como cristão, a realidade da reconciliação em Cristo Jesus te transformou. Você já não usa as pessoas para o seu próprio benefício. Você agora, como cristão, parte dessa comunidade, você agora vive um novo relacionamento. Jesus, ao aceitar Jesus, o seu relacionamento com Deus mudou e o seu relacionamento com outras pessoas também mudou. A realidade do Evangelho transforma a maneira como nós enxergamos o mundo. O problema da igreja hoje, porque nós temos essa confusão, é porque hoje temos pessoas que aceitaram a Jesus, mas ainda não tiveram a sua visão de mundo transformada. Ora, se para um incrédulo, aquele que não crê em Jesus, o mundo serve para ser rico, para usar as pessoas para o seu próprio benefício, para se mostrar para as pessoas como alguém poderoso, alguém de status, alguém de valor, se é para viver para você mesmo, satisfazendo as suas próprias vontades, vivendo para o seu próprio prazer. Hoje o que nós vemos na igreja é uma igreja que usa o nome de Deus para essas mesmas coisas, que vive uma mesma vida de um incrédulo, só que usa Jesus como desculpa. É por isso que hoje a igreja enfrenta tantos problemas, porque temos pessoas que não tiveram as suas mentes transformadas pelo poder do Evangelho. Com a boca confessam: eu aceitei a Jesus, eu amo a Jesus, eu sou cristão, mas dentro do coração não tiveram o impacto, a realidade do Evangelho, transformando a maneira como nós entendemos e enxergamos o mundo. É por isso que Paulo, aqui no capítulo 3, ele vai bater no martelo de novo. É como se ele começasse a falar de uma coisa, mas aí ele volta, porque é algo tão no coração dele, que ele fala de novo. Ele fala novamente daquilo. Você já fez isso? Por exemplo, quando você está falando de alguma coisa, aí de repente abriu um parêntese ali na conversa, e aí você começou a falar daquilo. Por exemplo, a gente falando aqui de comida, nossa, qual é a comida mais gostosa? E aí você, qual a comida que você prefere? Eu gosto de galinhada. Galinhada é a minha comida favorita. Galinhada não... Eu gosto mesmo de churrasco com picanha. Falando em picanha, você viu o preço da picanha? Baixou no Black Friday, tinha lugar vendendo a R$ 6,99. É isso que está acontecendo com Paulo. Ele estava falando de uma coisa, mas aí porque atraiu a atenção dele, ele vai e enfatiza isso. Então Paulo hoje, ele fala de transformação, de mudança de mente, de ter a sua visão de mundo transformada. E ao fazer isso, Paulo vai falar de quem ele é, quem é Paulo, quem é o próximo, quem são os gentios, e ele vai falar então de o propósito da igreja. Paulo vai enfatizar que o crente, ele precisa ter a sua visão de mundo transformada, regenerada, feita de novo, porque essa é a realidade do Evangelho. E aí então, ao compartilhar isso, ele vai mostrar quem é Paulo, quem é o próximo e o propósito da igreja. Olha o que ele fala sobre quem é Paulo. Olha como o Evangelho transformou a maneira como Paulo se enxergava. Olha o que ele fala aqui no versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Paulo, ele tinha todo argumento para se achar mais do que os outros. Paulo podia chegar lá na igreja, bater no púlpito assim e falar: Paulo está aqui agora, hein? Missionário, homem de Deus,
teve uma visão de Jesus, tive várias revelações, eu sou o grande aqui. Tem alguém maior do que eu aqui? Tem alguém que viu Jesus? Tem alguém que fez o que eu fiz? E mais do que isso, o meu background, o meu passado, as minhas qualificações, eu fui fariseu, entendo da palavra. Então, todo mundo, ninguém fala, só me escutem. Mas é interessante que Paulo, em todas as cartas que você lê, Paulo jamais usa as suas qualificações ou experiências com Deus para se colocar mais do que o próximo. Ainda que as pessoas atacassem Paulo. Não é interessante que mesmo quando Paulo ele foi atacado, ou quando ele passava por um sofrimento, Paulo jamais ele se colocava como, Deus, estou me matando, ralando aqui por você, Deus, e você não tira esse espinho na carne? Que injustiça, Deus. Vocês estão reclamando aí de mim, gosta mais de Paulo, gosta mais de Apolo, vai lá. Quem gosta de mim, vem atrás de mim. Não, Paulo ele não faz isso. Por quê? Porque Paulo entendia que ele era um prisioneiro de Cristo. Mas aí você vai falar assim para mim, pastor, mas isso aí é óbvio, você não falou que Paulo estava preso? É lógico que Paulo vai se apresentar como prisioneiro de Cristo, porque de fato ele estava preso. Mas, amados, é interessante que se você começar a olhar as outras cartas de Paulo ele vai se apresentar como prisioneiro diversas vezes. Aqui não é a única vez que Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo. E ao ler essa passagem, quando Paulo fala desse mistério que ele foi chamado para compartilhar com os gentios, Paulo ele não fala que isso ele aprendeu de tanto estudar a palavra de Deus, que isso veio de uma capacidade humana que Paulo tinha, ou do seu intelecto, ou porque ele estudava a palavra de Deus, ou porque... Não, Paulo ele fala, esse mistério que hoje eu tenho como responsabilidade de pregar com os gentios e proclamar, isso me foi revelado pela graça. Paulo entendia que Deus era tudo e ele era nada. Paulo mostra aqui que quando você é impactado pelo evangelho, a primeira coisa que muda é a maneira como você se vê. E Paulo se mostra aqui, quando ele fala prisioneiro de Cristo, como alguém quebrantado. Como alguém que entende que Deus é santo. É Ele quem opera todas as coisas e nós somos apenas servos humildes. Que nós não somos nada diante de Deus. Tanto é que ele fala aqui, olha o que ele fala aqui sobre esse poder. Versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo o quê? A minha mente, o meu intelecto, a capacidade, não. A força operante do seu poder. Poder de quem? Poder de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, não é por causa da nossa capacidade. Não é por causa do nosso intelecto. Mas é porque Deus opera nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos e realizamos nessa vida é porque assim Deus conduz e permite. E se Deus assim conduz e permite, nos resta o quê? A engrandecer e louvar a Deus. Não nos colocarmos como, eu agora sou o poderoso. Eu agora sou aquele cara que faz. Eu sou o cara que realiza. Por quê? Porque Paulo entendia que ele, apesar das coisas que ele fazia, das coisas que Deus usava ele para fazer, era Deus quem operava tudo e todas as coisas. A realidade do evangelho não apenas transformou a maneira como Paulo se enxergava diante de Deus,
mas também transformou a maneira como Paulo enxergou o próximo. Olha o que ele fala aqui no versículo 6. O mistério, esse mistério que foi revelado para Paulo, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A gente tem que lembrar que Paulo, ele era um judeu, e não apenas judeu. Paulo era um fariseu, e não apenas um fariseu qualquer. Paulo era um dos fariseus mais radicais que havia na sua época. Tanto é que Paulo, ele fazia parte da polícia teológica doutrinária da época. Ele era responsável por ir lá e prender e jogar os cristãos na prisão. Lembrem-se que a gente vivia numa época que era altamente estratificada. O que isso quer dizer? Que era uma sociedade altamente dividida em classes. Você tinha aqueles que eram divididos pela religião, judeus e gentios. Você tinha aqueles que eram divididos pelo status, ricos e nobres. Você tinha outros que eram divididos pela classe social, nobres e, vamos colocar assim, plebeus e escravos. Você tinha aqueles que eram divididos por causa da cidadania, romanos e não cidadãos. Então era uma sociedade que era dividida em tudo. E as pessoas, elas se relacionavam baseada nessas divisões. Porque para um judeu, ele jamais se relacionaria com um gentil. A não ser que ele fosse um judeu desviado. Um cara que não ligava para Deus, porque casar com um gentil era algo quase que não se ouvia falar. Agora imagina para Paulo alguém que era tão radical a ponto de prender cristão e mandar para a prisão e até mesmo ser responsável pela morte de alguns cristãos. Ele conhecer a Cristo e a maneira como ele olha agora aqueles que eram considerados impuros, gentios, olha o que ele fala deles. São co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. A realidade do Evangelho não apenas transforma a maneira como você vê, mas a maneira como você olha o próximo. A maneira como você se relaciona com o próximo, a maneira como os seus relacionamentos agora, o motivo, a razão dos seus relacionamentos. Quando você olha para um escravo, você olha como um instrumento, uma ferramenta. Mas o que a palavra de Deus fala lá em Filemão? Olha, está vendo Onésimo? Ele é teu escravo. E eu vou mandar ele de volta porque ele fez uma coisa errada, ele fugiu. Mas Filemão, quando você tomar de volta, não toma ele como escravo, mas você vai tomar ele como irmão. E Paulo fala isso porque a realidade do Evangelho não apenas transforma a maneira como você se enxerga, de como você se coloca no mundo como indivíduo, como pessoa, mas transforma a maneira como você vê o próximo e a maneira como você se relaciona com ele. A maneira como você vê, a maneira como você lida, a maneira como você constrói um relacionamento. E é interessante que o final de tudo isso é a igreja. Não apenas o Evangelho transforma a sua identidade, o próximo, mas transforma a maneira como você vê a igreja e o propósito da igreja na sua vida. Olha o que Paulo fala aqui a partir do versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante, naquela época,
havia uma coisa que era muito nobre, é você fazer parte de uma assembleia. Porque não era qualquer um que entrava na assembleia, eram pessoas especialmente chamadas. É como se fosse assim hoje, uma assembleia de morador. Tem lá uma assembleia das pessoas, qualquer um pode entrar na assembleia, votar, falar, não. Só quem mora. Só quem é morador, aí sim, você tem direito a falar. A palavra igreja, essa palavra que Paulo usa, é uma palavra que significa aqueles que foram chamados para uma assembleia. Quando Paulo fala do resultado do evangelho, da salvação que nós temos em Cristo Jesus, Paulo, ele olha uma multidão de pessoas, onde elas não estão mais divididas por classe social, por nada, mas agora elas estão unidas, única e exclusivamente por causa de Cristo Jesus. E agora elas fazem parte dessa assembleia que foi convocada, chamada pelo próprio Deus. Por que dessa assembleia? Para manifestar a multiforme sabedoria de Deus e tornar essa multiforme sabedoria de Deus conhecida. E conhecida de quem? Dos principados e potestades nas regiões celestiais. Quando a igreja, o que isso quer dizer? Através da nossa unidade, nós manifestamos e proclamamos a verdade do evangelho, e nós proclamamos inclusive essa verdade para os seres espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, principados e potestades. A nossa unidade manifesta e proclama a verdade de Deus para o mundo. É quando nós estamos juntos em Cristo Jesus, pela verdade do evangelho, e a gente vive essa unidade, tanto é que Paulo fala corpo. É quando nós somos corpo que nós estamos ali manifestando a multiforme sabedoria de Deus. Porque as pessoas, quando elas olham para a igreja, elas não sentem um apelo, uma vontade de vir para a igreja, porque não há a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Não há unidade. Não há unidade. Pô, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? O que isso tem a ver com a gente hoje? E tem muito a ver. E agora que eu gostaria que vocês jamais se esquecessem disso. A maneira como você se vê, a maneira como você se relaciona, a maneira como você entende igreja, mostra o seu estado espiritual. A maneira como você se entende, a maneira como você entende o próximo e a maneira como você entende igreja mostra o seu estado espiritual. Porque a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois que você recebe o evangelho, Paulo fala: eu rogo para que vocês ofereçam um culto racional a Deus. Que vocês tenham as suas mentes transformadas. Paulo fala, quando você recebeu o evangelho, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que o receber o evangelho de Cristo não é, eu aceitei a Cristo, eu concordo com Jesus Cristo. Eu concordo que Cristo... Não é. Se você concorda, mas você não tem a sua mente transformada, a maneira como você entende o mundo, e você vê a si mesmo, o próximo e a igreja, então você é a mesma pessoa, você só com a mente consente numa coisa, mas você não foi transformado. E Paulo fala: transformai-vos pela renovação da sua mente. Tenham a mente de vocês transformadas pelo evangelho. De que modo? Seja feito de novo.
A maneira como você entendia o mundo, a maneira como você enxergava as coisas, do momento que agora você aceitou a Cristo, isso deve ser feito de novo, transformado. Então você deve entender agora uma nova identidade. Você já não pode buscar as mesmas coisas do mundo agora que você conhece a Cristo. Você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque Paulo fala, as nossas riquezas, as coisas que são realmente riquezas, já nos foram garantidas. Tudo aquilo que a gente deveria conquistar de mais precioso, já foi conquistado por nós. Em Cristo Jesus. Nós já somos ricos. Paulo fala numa sociedade onde era altamente transacional. A maneira como você olha o próximo, transforme, renove a sua mente. Não use o próximo para o seu próprio proveito, mas agora renove a sua mente, porque agora, como corpo de Cristo, o seu próximo, ele não está abaixo de você, ele está no mesmo nível. O seu irmão, a sua irmã em Cristo Jesus, vocês agora são do mesmo nível. Independente da classe social, do status, de onde vem, da educação, independente da posição social que é conferida para você ou para o seu irmão fora da igreja, em Cristo Jesus, todas as divisões que existiam foram totalmente destruídas, porque todos nós somos igualmente co-herdeiros, co-participantes da promessa de Deus. Você não tem mais da promessa de Deus porque você tem mais educação, você é mais entendido, você é mais rico, você tem um alto cargo social lá fora. Você não recebe menos da graça de Deus e você é menos dentro do corpo de Cristo, porque lá fora você é escravo, porque lá fora você tem uma posição social baixa, porque lá fora a sociedade te vê de uma maneira diferente. Não, em Cristo Jesus, todos nós, pela graça, nós somos co-herdeiros e co-participantes da promessa de Deus. Então isso muda quando nós olhamos um para o outro. Não é por causa do dom espiritual que você vai se achar mais do que o outro. Não é por causa da sua posição dentro da igreja que você vai se achar menos do que o outro. E é por isso então que agora, ao olhar para a igreja, nós olhamos para a igreja como algo diferente. A igreja não está aqui como um lugar onde você vem para ter as suas bênçãos materiais. O culto, ele não existe para que você seja abençoado lá fora. O culto não existe para que você possa buscar em Deus as suas conquistas materiais, profissionais, e depois ao sair lá fora, você possa mostrar que Deus é contigo. Não, mas a igreja, ela está aqui para ser experimentada e vivida como corpo de Cristo. Nós estamos aqui para participar de uma realidade espiritual onde nós somos corpo. Cada um tem uma parte. E quando a gente vive essa realidade, é ali que nós, juntos, nós proclamamos, manifestamos essa multiforme sabedoria de Deus. Esse é o propósito da igreja. A igreja, ela não existe para comprar shopping e crescer, não existe para expandir o estacionamento da igreja. O que ela existe é para que cristãos, eles tomem parte, façam parte desse corpo, vivam o evangelho e através de viver essa vida em comunidade como corpo de Cristo, eles mostram a unidade desse corpo. E aí manifestam a grande, multiforme sabedoria de Deus. Amados, como é que vocês se veem diante de Deus? Como indivíduos? Como é que você se vê no espelho espiritual da palavra de Deus? Como é que você entende o próximo? Quais são as buscas que você tem buscado? As conquistas que você tem buscado? E como é que você tem se relacionado com o próximo nesse processo de buscar e conquistar? A palavra de Deus mostra que quando nós
aceitamos a Cristo e declaramos que Ele é nosso Senhor e Salvador, uma transformação ocorre. Não apenas de afirmar que nós acreditamos que Cristo morreu por nós, mas que agora a nossa realidade foi totalmente transformada. Que nós somos prisioneiros de Cristo. Que agora vivemos não mais para nós, mas vivemos para Cristo. Que ao olharmos para o nosso próximo, nós não usamos o próximo, mas queremos trazer o próximo para o corpo de Cristo, porque todos nós somos, pela graça, co-herdeiros e co-participantes da promessa de Deus. E assim, a igreja, ao viver essa simples, humilde unidade da fé, ela começa a manifestar e proclamar a multiforme sabedoria de Deus, para a glória do nosso Deus e para que cada vez mais o amor de Jesus seja proclamado. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos mostra a direção a ser seguida num mundo que é tenebroso, num mundo onde falsos profetas têm se levantado e destruído, ó Deus, a proclamação do Evangelho, onde pessoas têm se aproveitado da fama e do nome de Jesus Cristo, ó Deus, para popularizar algo que muitas vezes mais envergonha do que proclama o Evangelho. Nós te agradecemos, ó Deus, por continuar a nos dirigir no centro da Tua vontade. Pai, o que nós pedimos, ó Deus, que o Senhor cada vez mais quebrante o nosso coração e não permita, ó Deus, que o orgulho cegue os nossos olhos, mas que nós possamos caminhar, ó Deus, cientes da Tua graça na nossa vida e que possamos cada vez mais engrandecer o Teu nome através de uma vida de obediência e submissão à Tua palavra. Pai amado, não é fácil. Não é fácil, ó Deus, porque ainda nós estamos vivendo nesse mundo. Nós ainda vivemos num mundo, ó Deus, onde a gente precisa, ó Deus, pagar as contas, onde a gente continua buscando, ó Deus, estudar, ter uma carreira, onde a gente todo dia tem que levantar cedo para ir para trabalhar, onde muitas vezes, ó Deus, perder um dia de trabalho significa ter menos no final do mês. Pai amado, mas o que a gente pede é que a gente possa sempre colocar a nossa confiança no Senhor. Pai amado, não deixa que a pressão, ó Deus, desse mundo desvie o nosso foco das coisas que são realmente tesouro e preciosas para nós. Pai amado, supre as nossas necessidades, dá-nos o pão de cada dia e nos ajuda a descansar nas Tuas promessas. Pai amado, que nós possamos, como Tua palavra afirma, buscar o reino de Deus, a Sua justiça em primeiro lugar, confiando, descansando, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pai amado, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, é o que nós pedimos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos ficar de pé, amados, para a bênção final? Agora nós pausamos esse culto e vamos voltar para o campo missionário que o Senhor nos envia. O Senhor nos manda de volta para o mundo e pedimos que ao cumprir a grande comissão e ao buscarmos ser obedientes